Bom dia. Existe uma frase que vem de muitos e muitos anos, 2000 anos, que diz assim: Quosque tandem abutere, Catilina, paciência nostra. Uma frase dita por um senador romano a outro senador romano. Cícero dizia para Catilina isso, num dos seus discursos no Senado. Até quando, Catilina, vais abusar da nossa paciência? E ele segue. Até quando vamos ter que suportar a tua loucura? Até quando precisaremos aguentar a tua audácia? Quosque tandem abutere, Catilina, paciência nostra. Assim disse Cícero, quando Catilina trabalhava golpes de Estado na Roma Antiga. Nada mais atual do que esta frase que veio lá da República, que, na verdade, quando ela foi dita, eram os tempos de Júlio César. Ainda se tentava restaurar a República. Cícero trabalhou muito por isso. E, ao conseguir restaurar a República, estabelecido o triunvirato que assumiu o poder de Estado em Roma, Cícero foi morto por aqueles que passaram a titular o novo poder em Roma. Cícero é um cara importante porque, além da sua eloquência, Cícero era um advogado, um intelectual importante, que foi para a Grécia, se escolou, depois voltou para Roma, um advogado relevante. Existem uma série de discursos de Cícero contra Catilina que nominaram de Catilinarias. Cícero defendia, inclusive, a violência para defender a República Romana contra o governo ilegítimo. Uma certa contradição até. Mas, porque o governo de Júlio César foi um governo violento. E dá para se discutir até que ponto, né, a legitimação de Júlio César se estabeleceu. E de lá vem uma série de frases, né? Quando Júlio César assume o poder em Roma, ele vai dizer, né? Porque era proibido as legiões romanas atravessarem o Rubicão, né? Era um rio que protegia Roma do seu próprio exército. Era proibido as legiões romanas ultrapassarem aquele limite. Mas Júlio César, diante da situação que se estabelecia em Roma, resolve quebrar essa regra e resolve levar suas legiões até Roma. É quando ele chega às margens do Rubicão e diz a famosa frase, né? Alea jacta est. Quer dizer, a sorte está lançada. Ou seja, ele não sabia o que aconteceria por causa da quebra de uma das grandes regras à época da República Romana, que depois ele vai se transformar no imperador, no César, no czar. O mundo vive mais ou menos coisas desse tipo. Nós estamos às margens do Rubicão. Isso é certo. Tão certo quanto a eleição de Trump nos Estados Unidos. Existem coisas que precisam ser pensadas, não como uma circunstância do momento político, da disputa efêmera. Não. Existem coisas que precisam ser refletidas a partir daquilo que pretendemos como futuro para a humanidade. A eleição de Trump nos Estados Unidos, que a partir do atentado que ele sofreu
que deve ser deplorado em todos os momentos, como qualquer atentado, é dada como absolutamente certa. Agora escolheu já o seu vice, um senador eleito por Ohio, um cara de 39 anos, que disse que faria o que Trump desejava que fosse feito quando da eleição, quando ele perdeu para o Biden, ou seja, não reconhecer o resultado da eleição. O cara já disse isso, que teria feito o que Mike Pence não fez. Ou seja, nós vivemos uma quadra histórica cheia de significados políticos relevantes. E eu não tenho dúvida que a democracia americana corre riscos, e riscos importantes. Muita gente tem escrito sobre os modos pelos quais as democracias estão sendo destruídas internamente, sem quarteladas. Anotem, nos Estados Unidos existem pesquisas, por exemplo, feitas pelo The Economist, que mostram que 10% da população, pelo mínimo, aceitam a violência política como um meio legítimo para resolver os problemas do poder. Perguntados sobre isso, mais de 20% dizem que não têm opinião. Ou seja, quando mais de 20% não têm opinião sobre o uso da violência para resolver as questões da política, nós retornamos à Roma Antiga. Acreditem, a retomada de Roma ao seu estado de república passa pelo assassinato de Júlio César nas escadarias do Senado. E a grande frase daquele momento dramático, Júlio César esfaqueado pelos senadores, é quando ele olha para o filho adotivo, Brutus, e diz: até tu, Brutus, filho em mim. Até tu, Brutus, meu filho. E Brutus é o autor da última apunhalada em Júlio César. Esses padrões da política se repetem, se repetem e se repetem. Podemos passar pela Revolução Francesa, pelas frases de Robespierre e de Danton. Danton, na sessão de julgamento, diz, com todas as letras, quando condenado à morte: a revolução é como Saturno, come os seus próprios filhos. Robespierre, o incorruptível, o hiperreligioso, sustentava a violência como uma benevolência divina. As pessoas tinham o direito de serem mortas pelo Estado, porque elas, ao se levantarem contra o Estado, deveriam receber dele aquilo que elas mereciam, a violência. Então, Robespierre sustentava a violência como um elemento de afirmação do poder político. Quando nós vemos por todos os cantos pessoas defendendo a violência política, quando nós vemos a prática da violência política, que nasce de todos os cantos, por todos os lados, com todas as cores, e quando nós temos o mínimo pudor de não botar a história na lata do lixo, nós estamos nos habilitando a perceber a gravidade, a delicadeza dos momentos políticos que vivemos. Uma coisa é certa, e essa certeza não deve deixar as pessoas tranquilas. Acreditem, Trump deverá ser o novo presidente dos Estados Unidos, o tutor da maior potência militar do planeta. Mas isso são só lições. Lições do dia a dia, lições do cotidiano, que eu acho que não devemos desprezar. Até quando abusarás da nossa paciência? Até quando?